Nós estamos começando a campanha de oração e evangelização da família. Na verdade, já estamos no quarto dia. Você já deve estar nos acompanhando nas redes sociais, já deve estar em oração, como eu estou fazendo na minha família. Então, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre um dos desafios dessa campanha. O primeiro desafio, que tem a ver com orar por 5 pessoas de nossa família, amigos mais próximos, para evangelizarmos durante esse mês. Pastor Fabrício, seja muito bem-vindo. Sua saudação inicial para o nosso público, a nossa audiência da internet. Querido pastor Diogo, irmã Marília, a graça e a paz, é uma alegria muito grande mais uma vez estarmos aqui juntos como família batista brasileira neste mês de maio. Maio, como tradicionalmente nós celebramos o mês da família, mais uma vez estamos juntos com uma jornada de oração, assim como temos feito nos anos anteriores, mas este ano nós estamos indo muito além de orar. Nós estamos orando e tendo ações práticas para alcançar os nossos familiares, amigos, pessoas que são do nosso relacionamento. Então, nós temos dito, mais do que uma campanha de oração, é uma campanha de oração e evangelização discipuladora neste tempo, onde nós temos sido grandemente abençoados com a oportunidade de alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós já queremos agradecer os vários irmãos, amigos que já estão conosco nos mais diferentes canais nessa manhã, seja através dos canais da Junta de Missões Nacionais, a Igreja Multiplicadora, do Seminário do Sul, da Convenção Batista Brasileira. Seja muito bem-vindo a esta manhã e a cada segunda-feira. Nós estaremos juntos aqui às 10 horas da manhã, horário de Brasília, né? Porque esse Brasil continental tão lindo, temos estados que têm 1 hora menos, exemplo de Manaus, Mato Grosso do Sul, assim por diante. Então, 10 horas da manhã, horário de Brasília, nós estaremos aqui, pastor Diogo, neste tempo, sendo abençoados, e como você disse bem, já estamos aí no nosso quarto dia da nossa campanha de 31 dias. Sim, e esta campanha tem um desafio a cada semana, não é isso, pastor Fabrício? Antes, um abraço, irmã Marília, que bom ter você também conosco. A irmã Marília está fazendo a tradução para Libras. Se tem algum surdo aí nos assistindo, seja muito acolhido, muito bem-vindo. Eu estou vendo aqui também, pastor, várias pessoas já começaram a se aproximar, a chegar aqui nessa nossa transmissão. Fátima, Arquetise Silva, Wanderson, Josean, Eunice, Clene, Cláudia, estou vendo aqui do Facebook, mas também do YouTube, várias pessoas comentando, várias pessoas já chegando. Eu quero pedir que você coloque o seu bom dia e também diga a sua igreja, a sua cidade, porque isso serve de encorajamento para todos nós, saber que temos brasileiros envolvidos nessa campanha de vários estados, de várias partes do nosso país. E toda semana nós temos um desafio, né, pastor Fabrício? Isso mesmo, pastor Diogo. E hoje nós vamos partilhar na próxima hora o nosso desafio desta semana. Queremos conversar com você, tirar suas dúvidas. Você que está conosco, talvez teve alguma dificuldade sobre baixar o material. Essa nossa hora aqui será essa nossa hora de atualização de como está. Queria desafiar você, convidar você a postar aí nas redes sociais como é que está a campanha aí na sua igreja, como é que está esse processo aí na sua comunidade, na sua congregação, né? Aqui na igreja em que nós caminhamos, pastor Diogo, tem sido uma bênção e tenho certeza que aí na sua igreja também, pastor Diogo, e os irmãos que estão conosco, eu queria que você pudesse, nesse momento, também postar como é que começou a campanha na sua igreja. Há irmãos também de outras denominações, outras igrejas, por exemplo, Assembleia de Deus, Presbiteriana, igrejas de outras denominações que também estão conosco, pastor Diogo, neste momento, participando desta grande campanha de oração. Porque quando a gente fala de família, meu irmão, é desafio de todos nós. Todos nós temos alguém ao nosso redor, seja um familiar, seja um amigo, alguém que nós amamos muito, que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. E o objetivo desses 31 dias, o próprio nome já diz. E eu gostei muito, pastor Diogo, que o pastor Fausto disse uma coisa na quinta-feira, na abertura, da expressão Jesus transforma.
Jesus transforma a minha família é o nome da nossa jornada de 31 dias. Mas Jesus transforma a minha família também é uma oração que nós precisamos todos os dias nos achegarmos diante do trono da graça de Deus e clamarmos a Jesus pela sua misericórdia, para que os nossos lares sejam transformados pelo poder de Deus. Nunca vivemos um tempo como esse em que a família tem sido tão atacada de tantas maneiras, e nós precisamos vencer isso não pela força do nosso braço, mas pela força da oração, pelo poder de Deus, buscarmos no Senhor as respostas que nós precisamos. Então, esta semana será mais um passo, ou melhor, o primeiro passo prático da nossa campanha de 31 dias. Na verdade, outros passos nós já demos, como estar orando, estar envolvido, baixar o material, mas naqueles 4 passos, como nós temos promovido e partilhado, esta semana, então, a gente vai estar mencionando sobre esse primeiro passo. É verdade. Algumas pessoas podem se perguntar por que orar nesse mês de maio? Não deveríamos orar o tempo inteiro? Sim, nós devemos orar o tempo inteiro pela família, orar o tempo inteiro pelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, dentro do nosso círculo familiar, círculo de amizade, mas nós estamos concentrando ainda mais nossa oração, nossa atenção durante esse mês de maio para a salvação da nossa família. Pastor Fabrício, vamos então exibir um vídeo com o pastor Sami. O pastor Sami tem sido um parceiro do Brasil há várias décadas. E por meio do Ministério Sami Tipt, que também é parceiro desta campanha, isso que começou no Brasil está alcançando muitas outras nações. Você já deve ter visto isso quando ele falou com a gente no nosso lançamento. Ele falou sobre a amplitude dessa campanha em muitos lugares do mundo. A importância do pastor Sami nessa campanha, pastor Fabrício, e já pode em seguida chamar o vídeo. Pastor Sami tem sido um exemplo para nós, né? Uma inspiração, um servo de Deus que ao longo dos anos, há mais de 50 anos, ministrando a palavra em mais de 80 países ao redor do globo, tem sido um instrumento, e durante esses dias, através da Cruzada Sami Tipt, esta campanha tem tomado as nações. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Sami, e eu gostaria de pedir a você que está conosco agora, que prestasse muita atenção neste vídeo, porque ele é a nossa base para a capacitação desta semana. Ele é o vídeo, e esse vídeo está à disposição tanto lá no nosso box com os materiais, que você pode usar posteriormente aí na sua igreja, você pode baixar, pode usá-lo, mas nós gostaríamos que você prestasse bastante atenção naquilo que o pastor Sami vai compartilhar conosco agora, e logo depois a gente vai voltar, então, com os comentários, partilhando sobre dúvidas acerca desse vídeo que nós temos hoje. Acompanhe agora a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família. Eu te saúdo no nome de Jesus e quero te dizer que estou agradecido porque você tirou um tempo para escutar esta mensagem. Eu vou usar 4 semanas e vamos estudar um tempo que acredito que nossas famílias e amigos serão transformados, não porque estamos nos encontrando aqui, mas por causa do grande amor de Deus. Deus nos ama e é disso que vamos falar, do amor dele por você e do amor dele por sua família e pelos seus amigos que você ama demais. E vamos falar a respeito de 4 coisas específicas. Primeiro, oração. E como orar? É disso que vamos falar hoje nessa sessão. E depois vamos falar de compartilhar. Como compartilhar o que Deus fez por você, o grande amor que ele derramou em seu coração pelos outros. E depois dizer como explicar para os outros o que Deus fez em seu coração, para que eles possam saber como ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E em quarto lugar, convidar. Convidar as pessoas a conhecer a Jesus e experimentar o grandioso amor de Jesus Cristo. Vamos começar. E hoje vamos começar falando da oração. A oração é muito importante. A oração talvez seja a fundação de tudo o que vamos falar aqui. A oração
Olha, temos que entender o que é para realmente saber o que a oração é. E vamos falar da oração de duas maneiras diferentes. Primeiramente, orando para que eu e você sejamos cheios do amor de Deus. Deus quer nos encher, ele quer nos fortalecer. E vamos falar disso hoje. Como devemos ser cheios do amor de Deus? E, em segundo lugar, vamos falar de como orar pelos outros, aqueles que você ama tanto. O maior presente que você pode dar a eles são suas orações, e Deus fará coisas extraordinárias quando você orar por eles. Então vamos começar falando de você mesmo, de sua vida, o que é oração e como você precisa ser cheio do amor de Deus. O que é oração? A primeira coisa que você deve entender é que a oração é a comunhão de dois corações. É o coração do homem e o coração de Deus. A Bíblia diz que nossos corações são pequenos, pecaminosos, malignos e enganosos, mas o coração de Deus é grande e santo e puro e amoroso. Então, desses dois corações, em qual deles nós devemos passar mais tempo prestando atenção nele? Eu te garanto que deve ser o coração de Deus. Devemos buscar o coração dele, e quando buscarmos o coração dele e buscar a ele, nossos corações serão cheios do amor de Deus. Quando você entra na presença de um Deus que é amor, você vai sair dali com um coração cheio de amor. Então você tem que ir até ele e entregar-se a ele. O que isso quer dizer? Ser cheio do amor de Deus. Primeiramente, quer dizer entregar sua vida ao Espírito Santo por completo. É confiar que ele sabe o que é melhor para a sua vida, melhor do que você sabe. Então você entrega a ele, você entrega tudo a ele, permite que ele controle sua vida. E quando você é cheio do Espírito Santo, então você vai ter amor. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8: e recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Então começa quando em oração vamos até Deus, entregamos nossa vida para Ele e dizemos: Espírito Santo, domine a minha vida, me encha. E quando você estiver cheio de Deus, você estará cheio do seu amor. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o fruto do Espírito é o amor e alegria e paz e paciência. E quando você entrega a sua vida para Deus, você estará cheio do amor dele. Você vai amá-lo e vai amar os outros e vai ter coragem. Uma nova coragem vai chegar até você, porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. A maior razão pela qual não compartilhamos o amor de Deus com outras pessoas é porque temos medo. Temos medo do que alguém pode pensar ou fazer. Mas escuta, o medo nos faz introvertidos, mas quando você for cheio do amor de Deus, vai te deixar extrovertido e você vai querer falar desse amor com outras pessoas. Quando você tem amor e está cheio do amor, você vai querer dizer sobre esse amor para outras pessoas também. Então, em primeiro lugar, você tem que ser cheio do amor de Deus, ser cheio do Espírito de Deus, para que ele controle sua vida e te encha. Porque agora mesmo você não pede Deus, neste exato momento, para te encher do Espírito, controlar sua vida e deixar o amor de Deus fluir em sua alma, em seu coração. E Deus vai te transformar, ele vai te dar poder, mas começa quando você entrega a sua vida totalmente para Deus. Quando você fizer isso, o amor dele vai fluir em você e você vai amar pessoas como você nunca os amou antes. Essa é a primeira coisa. Nós devemos estar cheios do amor de Deus. Depois que estamos cheios do amor de Deus, então precisamos de orar pelos outros. Vamos falar sobre como orar pelos outros. Temos que orar para que, em primeiro lugar, eles conheçam o grande amor de Deus. A Bíblia diz: pois Deus amou o mundo tanto que ele deu o único filho dele, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ama as pessoas.
Ele não só ama você, mas ama seus pais, ama seus irmãos e irmãs, ama seus amigos e até as pessoas que você mais ama. Ele as ama, ama tanto que ele mandou o único filho dele, Jesus, para morrer por eles. Então, por que oramos por outras pessoas? Porque Deus as ama. Então, temos que orar por elas e orar para que elas venham conhecer o amor de Deus através de Jesus Cristo. Agora, tem outra razão pela qual devemos orar por eles, ou uma maneira de orar por eles. Temos que orar para que Deus coloque pessoas no caminho deles para mostrar e explicar para eles como é o amor de Deus, porque Jesus veio para essa terra. E ele veio para essa terra por uma razão, somente uma. Ele veio para tomar a punição pelos pecados do mundo inteiro, para que eu e você fôssemos perdoados. Então temos que orar para que Deus coloque alguém no caminho deles para dizer e explicar para eles sobre o grande amor de Deus por eles que se encontra em Jesus Cristo. Quem ele é, que ele é Deus na carne, que viveu uma vida perfeita e santa, que morreu na cruz e foi colocado em um túmulo, que ele ressuscitou no terceiro dia e que ele quer vir habitar neles, mudá-los e transformá-los. E depois de experimentar esse amor, temos que orar para que Deus coloque alguém no caminho deles para falar desse amor. E daqui a pouco nós vamos falar de como você tem que ser essa pessoa. A terceira coisa é que Deus traga circunstâncias na vida deles para mostrá-los a necessidade deles pelo amor de Deus. A maioria pensa: eu estou bem, não tenho problema, pois sou uma boa pessoa, mas a verdade é que nenhum de nós realmente é. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu já pequei, você também, todos pecaram, mas Deus enviou o Filho dele para levar a punição por nossos pecados. E às vezes queremos acobertar isso pelas circunstâncias e coisas, e temos que orar para que Deus coloque circunstâncias e situações, experiências na vida das pessoas, para que elas venham a reconhecer o quanto precisam de Jesus Cristo e do amor de Deus na vida deles. Então, ore por essas circunstâncias na vida deles. Quero fazer disso algo bem prático, porque acho que é muito importante para nós realmente começar a orar por pessoas. E não só orar por pessoas, mas compartilhar com as pessoas. Então, nosso objetivo aqui não é só orar, mas compartilhar e depois explicar para as pessoas sobre o amor de Deus. E, em quarto lugar, convidar pessoas para conhecer Jesus e segui-lo e experimentar esse grande amor na vida deles. Eu quero explicar para você que temos um plano que quero compartilhar com você para te encorajar a orar por outros. Quero que você faça uma lista de pessoas que você conhece e ama, seus familiares, os amigos que você conhece, pelo menos 5 pessoas. Você pode incluir mais pessoas, mas pelo menos 5 pessoas que você pode falar do amor de Deus com elas. E nessa semana ou nas próximas semanas, você vai pedir uma oportunidade para Deus para compartilhar com eles sobre o grande amor que você experimentou, o que Cristo fez na sua vida e como eles podem experimentar o amor de Cristo. Vamos olhar para essa lista. Primeiro, vou te mostrar a minha lista. Haviam 5 pessoas que eu orei por elas e Deus fez uma obra grande. E agora, para cada um, demorou um tempo diferente, circunstâncias diferentes, pessoas diferentes para quem eu ministrei, mas Deus operou na vida de todos eles. Quando eu cheguei até Cristo, fui o primeiro a converter na minha família. A primeira pessoa que falei de Jesus com ela, que eu queria falar, foi meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, meus amigos, porque eu os amava, muito mesmo. Eram as pessoas especiais para mim e queria falar para eles que eu encontrei o amor de Deus. Ele me perdoou, ele me renovou por dentro e que ele quer fazer a mesma coisa com eles. Então eu fui e conversei com eles. A primeira pessoa a responder foi o meu pai. Não foi imediatamente, mas foi pouco tempo depois. O meu pai esteve muito doente. Pouco tempo depois ele morreu, faleceu, mas pouco antes disso, alguns homens da minha igreja vieram. Lembra que eu falei de orar e falar do amor de Deus com as pessoas? Algumas pessoas vieram e explicaram para ele o amor de Deus. Abriram a Bíblia do lado dele, falaram com ele, oraram com ele
ele entregou o coração para Jesus e ele descobriu a vida eterna. Ele descobriu a certeza de ir para o céu. Então, meu pai foi a primeira pessoa que eu amava, me importava e aceitou Jesus. A segunda pessoa que aceitou Jesus imediatamente foi um amigo meu. Eu e um amigo combinamos de sair e ficar bêbados durante o final de semana. Nossas vidas eram uma bagunça, não tínhamos significado ou propósito. Aí encontrei Jesus. Meu amigo veio até minha casa e perguntou à minha mãe: cadê o Semi? E minha mãe falou: ele está na igreja. E ele perguntou: na igreja? O que o Semi está fazendo lá? Ele tem que vir comigo. Estou com muito álcool ali no carro. A gente ia para a praia beber. E ele foi para a igreja para me achar. E me achou ali adorando a Jesus. E disse: Semi, esquece esse negócio. Temos que ir beber. E eu falei: Fred, eu não posso esquecer. Jesus Cristo entrou em minha vida, mudou minha vida. Ele é mesmo o Filho do Deus vivo. Ele me mudou. Fred, ele me deu um coração novo, uma nova forma de viver. Eu quero segui-lo e você pode tê-lo também. Sabe o que o Fred fez? Deu risada de mim e foi ficar bêbado. Sabe o que aconteceu? Pouco depois daquilo, ele me ligou e pediu para que eu fosse ajudá-lo na casa dele. Ele disse que tinha ido ficar bêbado, mas só conseguia pensar em Jesus. Eu orei com meu amigo Fred e ele aceitou a Jesus e convidou Jesus para morar no coração dele. A terceira pessoa foi a minha irmã. Em uma série de circunstâncias esquisitas, Deus trouxe algumas circunstâncias na vida dela, eu orei por ela e ela aceitou a Jesus. Mas dois foram difíceis. A minha mãe, ela era tão amarga, passou por um casamento que tinha dado errado, o esposo dela foi abusivo, tratou ela muito mal. Isso fez com que ela ficasse muito irada e não quisesse ter mais nada a ver com Deus. Então, quando conversei com ela, ela falou: eu não quero saber disso. Orei por ela, não por uma semana, ou um mês, ou um ano, nem 20 anos, mas 25 anos eu orei pela minha mãe. E um dia ela entregou o coração para Jesus e Deus a libertou da amargura. Deus curou a dor que estava dentro dela. E a última pessoa foi meu irmão. Meu irmão era um alcoólatra e eu nem podia conversar com ele se ele não estivesse bebendo. Ele vivia bebendo. Mas um dia ele estava voltando do trabalho e ele estava bebendo e dirigindo. A polícia parou e prendeu ele e colocou ele na cadeia. E na cadeia eu falei para ele: o que você fez, Larry? O que você fez quando foi colocado na prisão? E ele disse: eu estava na cadeia com um cara que era um assassino. E eu perguntei: o que você fez? E ele disse: eu clamei o nome do Senhor e Jesus entrou em meu coração e me salvou. Todos os 5 que eu amava e orei por eles aceitaram a Jesus. E o meu irmão, desde aquele dia até hoje, faz 20 anos que ele está livre. Jesus Cristo o libertou. Olha, todos que eu orei por eles, todos que eu falei de Jesus com eles, então olha o que eu quero que você faça nessa semana seguinte. E vou compartilhar algumas mensagens com você todos os dias que vão te ajudar. E elas vão te encorajar a orar e falar com os outros. Mas eu quero que você comece a fazer uma lista agora mesmo. Quando acabarmos agora, eu quero que você faça uma lista sobre 10 pessoas que você sabe que ama e que precisam conhecer o amor de Deus em Jesus Cristo. E comece a orar por eles, para que Deus opere no coração deles. Em segundo lugar, quero que você ore para que Deus te dê a coragem para ir até eles, se assentar com eles e dizer para eles o que Jesus fez por você. Você pode fazer isso? Agora mesmo, vamos orar. Quero orar por você. Pai, oro por toda pessoa que nos ouviu. Oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo opere no coração deles, dê a eles o poder e a coragem, enche eles do teu Espírito e do seu amor, para que eles testifiquem de Jesus. E Pai, oro para que o Senhor os ajude a orar pelos outros com o mesmo amor que o Senhor os deu. E Pai, dê a eles a coragem de falar com outros, com os familiares e com os conhecidos deles sobre o que o Senhor fez na vida deles. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acompanhou a meditação do dia. 31 dias de oração. Jesus transforma minha família.
Pastor Sami sempre nos inspira, né, Pastor Fabrício? Que coisa maravilhosa assistir esse vídeo tão rico, com tantas informações, e um vídeo que toca o nosso coração. Estou vendo aqui vários comentários que foram postados enquanto esse vídeo estava sendo exibido. Meu querido pastor Matheus Guerra, do Distrito Federal, a irmã Lisete Perrúcio falou que já está com a lista de oração dela, Pastor Fabrício. Olha que coisa boa. O que você achou desse vídeo, Pastor Fabrício? Pastor Diogo, desde o primeiro dia que nós tivemos a oportunidade de assistir este vídeo, como nós somos impactados. A gente assiste uma vez, quer assistir de novo, porque são verdades tão preciosas, tão simples, mas tão profundas, que nos levam a uma reflexão muito importante nesse tempo. E a primeira ação prática, né, mencionada aí da nossa campanha de evangelização, nós já estamos orando, mas é de fato poder sermos intencionais na oração, né? Eu acho que uma coisa muito importante que a gente aprende com esse vídeo é a intencionalidade, orar pelas pessoas certas, no momento certo, clamando pela motivação correta. Qual é a motivação correta? Que eles possam ter um encontro pessoal, conhecer o amor de Deus com o que nós conhecemos. Assim como Paulo nos diz que assim como somos consolados e somos extremamente abençoados com o consolo do Senhor, é para que nós possamos levar esse consolo aos outros, o encontro aos outros, e não só apenas do consolo, paz, alegria, perdão, restauração, mudança. Esse vídeo, de fato, é extraordinário. Os testemunhos, tudo que nós ouvimos, né? Eu gosto muito da forma como o pastor Sami coloca. A oração é o encontro de dois corações. O nosso coração com o coração de Deus. Sendo que o mais importante é o coração de Deus. E o que está no coração de Deus é o mundo perdido, são as vidas. Então, muitas vezes oramos por vários motivos. E a Bíblia nos encoraja a também orarmos pelas nossas necessidades. Mas é tão bom quando nós oramos por aquilo que está no coração de Deus. As pessoas perdidas à nossa volta. E isso faz uma integração muito bonita. E essa tem sido, talvez, o resumo da grande lição que o pastor Sami tem nos ensinado ao longo dessas décadas. Que avivamento, um coração cheio do Espírito, tem a ver com a evangelização, de modo que, quando estamos cheios da presença de Deus, cheios do amor de Deus, é aí que a evangelização acontece. Fala um pouquinho, pastor, sobre a importância de uma vida cheia do Espírito, em oração, em quebrantamento, em avivamento pessoal para a evangelização, em especial nessa nossa campanha de maio. Não é uma campanha só para uma tarefa, não é só uma lista de atividades, um programa, mas uma ocupação que vamos ter durante este mês. É um momento para a gente se encher de Deus, buscar a face de Deus, e essa vida com Deus transbordar na vida de outras pessoas. Não é isso, pastor? Sim, pastor Diogo. E o Senhor é tão bom, porque Ele permitiu que nós pudéssemos estar vivenciando todo o processo que nós estamos vivenciando nesse momento, de isolamento social, de pandemia, esse processo de estarmos mais sensíveis, né? De meditarmos mais. De um modo geral, as pessoas, todos nós, durante esse tempo, temos feito muitas reflexões. E uma das reflexões principais que esta campanha nos motiva é a reflexão sobre uma vida cheia de Deus. Porque, na verdade, nós não podemos dar aquilo que nós não temos. É impossível dar aquilo que a gente não tem. Então, nós precisamos estar cheios do Senhor, e cheios do Senhor fluirão de nós rios de águas vivas. É por isso que o Senhor ensina aos seus discípulos, logo ali no capítulo 28 de Mateus, que eles deveriam aguardar, que eles seriam revestidos de poder. Então, eles foram revestidos de poder e cheios do Espírito Santo. Naquele momento, eles começaram, então, a proclamar a palavra. Uma vida cheia do Espírito Santo, o resultado dela é o fruto do Espírito, é amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. E fruto disso, também o abrir a boca para compartilhar. Mais do que pular, gritar, tudo isso, às vezes, que querem mencionar como uma ação do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de proclamação da palavra,
é ser instrumento para levar outros, alcançar os perdidos, alcançar quem ainda não foi alcançado com o evangelho da graça de Deus. Sendo cheios, poderemos dar, e isso vai transbordar em nós naturalmente. Vai ser algo tão natural, não é algo forçado, ou seja, fluirão de nós rios de águas vivas. Que maravilha, pastor, essa integração da vida no Espírito com a evangelização. Porque é impossível alguém estar cheio de Deus e não querer compartilhar essa vida com outras pessoas, não é isso? Então, olha só, olha quanta gente está aqui, pastor, acompanhando de vários lugares do Brasil. Eu quero dizer, se você está sabendo agora, só agora dessa campanha, ainda dá tempo, nós estamos apenas no 4º dia. Você pode acessar os materiais dessa campanha no link que vai ser colocado ali daqui a pouco. Você pode ir lá, baixar o manual da campanha, se envolver com ela, envolver outras pessoas, compartilhar na sua igreja, e assim nós vamos alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus. Pastor Hudson Galdino, da 2ª Igreja Batista de Cabo Frio, está nos acompanhando, um grande amigo. Deus abençoe a todos que estão aqui. Não dá para acompanhar, pastor. É muita gente comentando, é muita gente querida, e vai passando aqui, irmãos, no meu celular, numa velocidade tão grande, que eu não consigo mandar abraço. Você está vendo alguém aí, pastor? Isso eu quero dar um abraço. Tanta gente abençoada. Pastor Josias, nosso missionário lá em Guarulhos, já estou orando por 5 pessoas. A Rosângela até postou os nomes aqui de quem ela já está orando. Irmãos amados, né, que têm partilhado conosco aqui de tantas formas por quem já estão orando. E nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um deles, por esse tempo, por esse momento abençoador que nós estamos vivenciando, né, Pastor Diogo? Agora, durante esses dias. E a gente tem notado assim o envolvimento, a irmã Jaqueline, a irmã Tânia aqui também, partilhando conosco esses nomes, nos canais aqui, no YouTube a gente não dá conta nem de acompanhar a velocidade dos comentários, né? E a gente queria louvar a Deus. Coloque os nomes aqui para que a gente possa, no final, também estar orando por cada um. E como o pastor Diogo bem mencionou, se você ainda não baixou o material, você pode entrar no site Missões Nacionais, no site da Igreja Multiplicadora. Daqui a pouco vai ser colocado aqui, já está sendo publicado aí o link para você entrar e baixar o material. E com toda certeza será uma grande bênção na sua vida, como tem sido na nossa, como tem sido uma experiência extraordinária. Pastor Diogo, quando o pastor Sam menciona sobre essa intencionalidade, né, de um coração cheio, a grande reflexão que a gente precisa começar hoje fazendo nesse dia é: quanto de fato eu tenho buscado ao Senhor, quanto nesses dias eu estou sendo cheio de Deus, transbordando do Senhor para alcançar outros. E isso é, de fato, uma reflexão muito preciosa. O passo prático é o meu tempo de oração, meu tempo de investimento com o Senhor, de meditação, de busca de Deus. E a grande verdade é que quanto mais do céu estiver em nós, mais nós vamos transbordar deles, do céu aos outros, né? Quanto mais de Deus estiver em nós, mais nós vamos poder transbordar as outras pessoas e no nosso falar, no nosso agir, e ser intencional também no orar e no compartilhar. Isso mesmo, pastor. Pastor, eu separei algumas perguntas aqui práticas. Você também, se quiser colocar, você que está nos assistindo, a sua pergunta, não sei se vai dar para responder todas, vamos fazer o possível. Mas eu separei algumas perguntas que eu creio que sejam de interesse geral, tá bom? Perguntas práticas. Por exemplo, a primeira pergunta: como eu escolho essas pessoas, pastor? São pessoas da minha família, são meus amigos? Eu posso incluir pessoas que estão afastadas de igreja, não apenas pessoas não convertidas, mas aquelas que por uma circunstância se afastaram, estão distantes do Senhor. Qual a orientação que você dá sobre como escolher essas 5 pessoas? Não apenas 5, né? Pode ser um pouco mais, mas a gente restringe 5 para ter certeza que vamos orar por elas. Intencionalmente, né? A verdade é que estas pessoas são pessoas do nosso relacionamento. Não são apenas familiares, não são apenas pessoas que nós temos no nosso círculo familiar direto, pai, mãe, irmãos, mas também amigos, pessoas do nosso dia a dia. E eu tenho certeza que quando você começou a orar, desde o primeiro dia desta campanha, e você começa a perguntar ao Senhor: Pai, quem são esses? O Senhor já começa a colocar no seu coração pessoas do seu relacionamento. Agora, eu queria te chamar uma reflexão sobre isso.
duas coisas são muito importantes. Estes 5 nomes que a gente tem convidado você a orar, sejam de preferência pessoas do seu relacionamento mais próximo, pessoas que te conhecem, que conhecem seu testemunho como cristão, gente que sabe quem você é, que convive com você. Então você pode enumerar os seus nomes. E uma coisa importante, por mais que tenhamos dias agora de afastamento social, esse acompanhamento e cuidado no processo discipular, se é alguém que também está perto de você, que possa vir ao seu grupo pequeno, que possa estar com você nas celebrações, nos cultos da sua igreja, quando tudo passar, isso vai ajudar muito. Ou seja, nós não somos impedidos de orar pelas pessoas distantes. Pelo contrário, a oração é uma arma que chega em qualquer lugar. Mas neste momento da campanha, estes 5 primeiros, eu gostaria de convidar você para orar pessoas do seu dia a dia, que possam, logo após tudo isso passar, estar com você na sua casa, num grupo pequeno, num estudo bíblico, que possa estar com você na sua igreja. Então, são pessoas do seu relacionamento. Então, pegue 5 de perto e 5 de longe. 5 que estão bem próximos a você, que são pessoas, talvez, de dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Eu aqui mesmo tenho pessoas que eu estou orando de próximo, muito perto do meu relacionamento, pessoas que são o meu cartão-alvo de oração, né? Como nós falamos na Igreja Multiplicadora. Ou você que um dia fez a Operação André. Lembra da Operação André? A ideia aqui é a mesma. É nós orarmos por 5, 6, 7, 8, 10 pessoas, aquelas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Quem são eles? Amigos, familiares, pessoas que nós queremos suplicar ao Senhor que elas possam conhecer o grande amor de Deus. E é interessante que estas pessoas o Senhor começa a colocar na nossa vida. Quando a gente entra num projeto como esse, num processo intencional como esse de orar por pessoas, você vai notando que alguns nomes vão brotando no seu coração, eles vão chegando à sua mente, eles vão aparecendo a você. Então, liste esses nomes e comece hoje mesmo, se você ainda não está orando, a orar fervorosamente por estas pessoas, para que elas possam, durante os próximos 25 dias, 30 dias, conhecer o amor de Deus. Interessante que o pastor Sami diz, isso pode acontecer agora, pode acontecer um tempo mais à frente. A questão agora não é o tempo que isso vai acontecer, a questão agora é a intencionalidade que eu e você teremos em orar por estas pessoas. Pastor Fabrício, eu sei que você tem um cartãozinho de oração, eu também tenho o meu cartão. Mas para essa campanha, você pode escrever numa lista, num pedaço de papel. Qual a importância, pastor, da gente colocar isso num papel para a gente poder lembrar, não ficar apenas na memória, né? Que às vezes a gente pode esquecer. Você pode colocar na porta da geladeira, no espelho do banheiro. O que você acha, pastor? Quais são essas dicas aí? Escrever num papel mesmo, guardar só na memória, o que o senhor acha? Neste momento, eu queria desafiar você a fazer o seguinte, não só apenas escrever num papel, mas colocar um lembrete no seu celular. No lembrete do seu celular, você pode colocar o nome dessas pessoas e colocar o seu celular para despertar todos os dias no mesmo horário com o lembrete. E ele vai te lembrar destas pessoas que intencionalmente você pode orar. Use a ferramenta para te auxiliar neste momento. Muitas igrejas, pastor Diogo, têm feito o horário de oração à mesma hora. Então, por exemplo, às 18 horas, todos nós vamos orar pelos nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus. Ok, é uma boa ação também. Então, muitas ações podem ser feitas agora. Você pode anotar num papelzinho, você pode colocar um lembrete no seu celular, você pode fazer um marcador de Bíblia, colocar dentro da sua Bíblia. Aqui, no nosso caso, nós temos um cartãozinho pequenininho que nós incluímos os nomes. Já distribuímos há algum tempo, mas podemos também fazer isso de forma digital, colocando os nomes. A questão tem que ser algo que vai nos fazer lembrar, que vai nos, todos os dias, em meio a toda a nossa correria, que todos nós temos, podemos ser engolidos por isso. Mas eu gosto muito dessa ideia do lembrete do celular, porque ela nos faz, ele vai tocar, e quando ele tocar e você olhar, você vai ver os 5 nomes e você vai ali investir alguns minutos orando por essas pessoas. Então, faça hoje mesmo, marque um horário, talvez às 6 da tarde, 6 da manhã, aí é com você. O horário que o Senhor colocar no seu coração.
marque um alarme ali, e vai ser o alarme da família, o alarme da intercessão. E quando alarmar, estes nomes virão para você, e você vai lembrar que você está numa jornada de oração por estas pessoas. Muito bom. Aqui na minha família, eu vou fazer o seguinte: nós vamos orar por algumas famílias, então. Os nomes dos homens estarão comigo, os nomes das mulheres com minha esposa, e a minha filhinha de 3 anos vai orar também pelos amiguinhos, que são as crianças dessas famílias, né? E assim a família toda estará orando por outra família. Pastor Fabrício, tem outras perguntas aqui. Eu devo dizer para as pessoas, para essas 5, que eu estou orando por elas? E se positivo, né? Se a resposta for afirmativa, qual a importância disso, de dizer para as pessoas que estamos orando por elas? Sim, este passo é um passo muito importante. Normalmente, estas pessoas, nós, quando começamos a orar por elas, pastor Sam menciona uma coisa interessante: peço ao Senhor que crie situações, peço ao Senhor que permita acontecer circunstâncias para que elas estejam sensíveis ao Evangelho. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, ou várias vezes. A gente começa a orar ao Senhor por uma determinada pessoa, e aí, de repente, acontece algo. Quando algo acontece, a gente que está orando já sabe. Deus está preparando toda a situação. E tenho muitas experiências que poderia compartilhar, mas uma delas, orando por alguém muito querido, de repente, na vida dele, houve um rebuliço muito grande. E quando aquilo tudo aconteceu, nós vimos a ação direta de Deus. Então, nós podemos nos aproximar. E quando nós nos aproximamos, ele se converteu, teve um encontro pessoal com Jesus, e, de fato, aquilo ali mudou a sua história. Agora, no início da pandemia, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu já não tinha contato há muito tempo. E esta pessoa, então, estava clamando por ajuda, e nós começamos, então, a nos relacionar com ela, voltou o relacionamento, e ela pôde encontrar a Jesus. E nessa conversa com ela, pastor Diogo, eu pude ouvir a história também da sua mãe, e dias depois eu conversei com a sua mãe, e eu descobri que a mãe dele estava orando por ele. E é interessante quanto nós vamos vendo que quando existe alguém orando, quando tem alguém intercedendo por uma pessoa que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, algo vai acontecendo. Seja aqueles que nós oramos, aqueles que outros estão orando, porque tem muita gente orando. E às vezes você vai colher, neste tempo, fruto também da oração de outros, de um familiar, de uma mãe que está distante, orando por um filho que aí é seu colega de trabalho, e aí você começa a orar por ele também, intencionalmente, e aí, de repente, a sua oração, a oração daquela mãe, tudo, o Senhor está no controle da história, Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando a gente intencionalmente ora, isso acontece. E aí a gente vai vendo estas pessoas abrindo o coração, dando oportunidade, e a gente pode, então, nos aproximarmos e compartilhar o amor que alcançou o nosso coração, amor que transformou a nossa vida. E aí a gente compartilha desse amor com estas pessoas. Isso mesmo. Tem muitas pessoas aqui, pastor, pedindo oração pela família, pela vida, pelo ministério, nos comentários. No final dessa transmissão, nós vamos fazer uma oração, ok? Então, vamos orar pelos outros. Você sinta-se acolhido também. Nós estaremos em oração por você daqui a pouco. E outros comentários estão chegando e não tenho condição de ler todo mundo que está aqui aparecendo na minha tela. É tanta gente querida, tanta gente de todo lugar do Brasil e até de fora do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Pastor, uma outra questão aqui. O pastor Sami falou sobre o que deve estar nessa oração. Como nós devemos orar. O que nós devemos pedir. Ele falou, pedir para que as pessoas conheçam o amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós devemos clamar também, 2, para que Deus envie pessoas para comunicar o evangelho a elas. E nós devemos ser essa resposta também. Porque o segundo desafio da próxima semana tem a ver com o testemunho pessoal, tem a ver com a evangelização das pessoas. Então, nós seremos a resposta dessa oração. E a terceira coisa, pastor, muito interessante que o pastor Sami falou. Ele gravou esse vídeo ainda no ano passado, e olha que coisa interessante que ele disse. Devemos orar para que Deus traga circunstâncias que revelem a estas pessoas que elas precisam de Deus.
Nós não sabíamos que essa pandemia iria chegar. E ela chegou, e o mundo, não apenas essas 5 pessoas, mas o mundo inteiro está diante dessa percepção generalizada de que nós precisamos de Deus. Como você enxerga isso, pastor? Isso que Deus fez. Nós não planejamos isso, mas Deus estava no controle, como ele sempre esteve. E essa pandemia, ela oferece, então, essa oportunidade das pessoas reconhecerem que precisam de Deus. Pastor Diogo, e você, meu irmão, que está conosco agora, participando desse encontro, irmãos amados de todo o Brasil, irmãos do Nordeste, irmãos do Sul, como a irmã Rita Miranda, pastor Diogo, lá de Salvador, a Josefa, o Robson, José Robson está conosco, a irmã Solange, da PIB de Irecê, nossa Bahia querida, participando aqui conosco, o Rinaldo Antônio, tentando pelo menos falar de algum dos nomes, tantos irmãos amados aqui conosco, nos mais diversos canais, os irmãos lá da Igreja do Nazareno, de João Pessoa, conosco aqui também. Que alegria a gente poder ter todos os irmãos aqui conosco. Pastor Diogo, quando a gente olha tudo isso acontecendo, o Senhor Jesus permitiu que toda essa circunstância estivesse acontecendo, as pessoas estão sensíveis, as pessoas já estão abertas. Nós tivemos uma pesquisa lançada pelo Big Data na semana passada, divulgada pela um grande canal de notícias do Brasil, e nós até compartilhamos que as pessoas, ao serem perguntadas qual seria a sua primeira atividade que elas iriam fazer quando tudo isso passar, a resposta ganhadora, num percentual muito elevado, foi o seguinte: voltar à igreja. Isso, para nós não podemos perder de vista esta resposta. As pessoas estão sensíveis neste momento. O Espírito Santo tem falado ao coração das pessoas, a ponto de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa, ao sair às ruas e perguntar às pessoas aonde vocês irão quando tudo isso passar. A primeira resposta é voltar à igreja. Não foi shopping, não foi praia, foi buscar a Deus. Foi buscar a Deus. Então o Senhor preparou tudo. As pessoas estão com os corações sensíveis para ouvir ao Senhor. Nós temos notado isso nas respostas, nas transmissões, a nossa sala de oração todos os dias às 18 horas, aqui em Missões Nacionais. Pessoas de todo o Brasil, cristãs ou não, muitas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, estão parando às 18 horas para orar. No meu círculo de relacionamento aqui, pessoas tantas que eu conheço que ainda não tiveram um encontro pessoal com Jesus, elas estão dizendo: nós vamos orar, nós precisamos de oração. E eu quero dizer a você que Deus já preparou este momento. A pandemia, talvez você pudesse não entender, Senhor, por quê? Mas hoje a grande questão é que nós já entendemos o para quê. O Senhor preparou todo o ambiente. Corações estão sensíveis para que o evangelho, a semente, a boa semente seja lançada para produzir a 30, a 60, a 100 por um. Nós podemos enxergar e ver. Estava conversando com o pastor Gilvan, da PIB de Teresina, pastor Diogo, ele mencionando isso: pastor Fabrício, nós precisamos olhar nesse tempo o olhar de colheita. A igreja não pode perder a oportunidade de fazer uma grande colheita. Gosto muito das palavras do pastor Fernando Brandão, que nos ensina todos os dias. O nosso grande desafio nesse tempo é ter foco na colheita, foco na missão. Às vezes nós queremos discutir tantas coisas e esquecemos do principal. Nós não somos daqui, esta não é a nossa pátria permanente. Nós precisamos resgatar isso mais e mais. Nós fomos chamados, estamos aqui de passagem, meus irmãos, e nessa passagem vamos fazer o melhor para que muitos, para que o maior número conheçam e tenham um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E como ele menciona nas Escrituras, por que ele ainda não voltou? Porque ele está sendo longânimo, para que outros possam conhecer. E às vezes nós, como igreja, perdemos tempo em tantas discussões que não deveríamos perder num momento como esse, em que as pessoas estão sensíveis
ouvindo o Senhor. Então, pastor Diogo, o Senhor nosso Deus preparou tudo. Agora, a igreja, mais do que nunca, não pode perder a oportunidade. E não é para pescar só de varinha, não. A gente tem que passar a rede, a tarrafa, para pegar o maior número de peixes possível. O Senhor já preparou tudo. O tempo é agora. Os campos estão brancos para a colheita. É verdade, pastor. Eu até imagino quando a pandemia passar, as igrejas reabrindo e estando cheias. Eu tenho dito nas lives de que eu tenho participado que essa pandemia não veio para atrasar a evangelização, ela veio para acelerar a evangelização. E a igreja tem que estar disposta, proativa, a usar esse tempo de forma estratégica para uma grande colheita, ou então ela perderá a colheita. Olha só, quanta gente, pastor. Pastor Walter Azevedo, de Sapiranga, Rio Grande do Sul, nosso missionário. Pastor Valdir Soares, irmã Suzana, Joelmo Tavares, de Conceição de Macabu, um grande amigo, Rutilene, Luísa, Joyce, muita gente de oração pela família. Que coisa boa. Muito obrigado pela sua companhia nessa transmissão. Uma outra pergunta, pastor Fabrício, aqui. Devemos também mandar mensagens para essas pessoas, utilizando as redes sociais? Eu devo mandar versículos? Que tipo de mensagem eu posso transmitir a essas pessoas durante esse tempo? Uma das principais é aquela em que você vai compartilhar que está orando por ela. E quando você compartilhar que está orando por ela, você vai poder dizer, olha, eu quero dizer a você que em nossa igreja, nós estamos durante o mês de maio, em 31 dias de oração. E nós, cada um de nós, oramos ao Senhor e estamos orando por 5 pessoas que nós amamos demais. E uma das pessoas que Deus colocou no meu coração para estar orando é por você. Porque eu lhe amo, você é uma pessoa muito importante na minha vida. E eu estou orando por você durante todo esse mês de maio. Você vai mandar essa mensagem simples. Agora grava. Fala o nome da pessoa, de preferência faz uma ligação, compartilha com ela agora, depois que você tiver os nomes. Essa vai ser a primeira mensagem que você vai dar. Liga, fala com esta pessoa, olha, eu estou orando por você, e eu queria lhe dizer, você tem algum motivo que eu possa estar orando por você durante os próximos dias? Então, nessa estratégia de evangelização, de oração, você vai ligar, você vai compartilhar que você está orando, e você vai perguntar a esta pessoa que você está orando por ela se ela tem algum motivo que ela gostaria que você pudesse orar. Quando ela te compartilhar o motivo, você já ora com ela ali no telefone mesmo, nessa videochamada. E agora use, por exemplo, o WhatsApp, você pode fazer uma videochamada gratuita, né? Você pode usar recursos agora nesse tempo de afastamento. Use o telefone, é bom a pessoa ouvir a sua voz, ver você, e você vai dizer, olha, fulano, eu estou ligando para você, porque eu quero te partilhar que eu estou orando por você neste mês de maio e eu queria te ouvir. Você tem algum motivo de oração? Pastor Diogo, tenho tantos testemunhos de pessoas que se converteram neste momento, porque nós estamos num tempo em que ninguém se importa. De um modo geral, a gente está ligado, como o Bauman disse, né, por muitas tecnologias, mas nós não nos relacionamos. Então, quando alguém liga e se importa, isso vai ser uma grande demonstração já do amor de Deus na prática. Olha, quem se importa, ora. Guarda essa expressão. Quem se importa, ora. O maior presente que você pode dar para alguém nesse tempo de pandemia é uma ligação e uma oração. E dizer, olha, eu estou orando por você. E eu queria saber se você tem algum motivo de oração. Então, uma ação prática. O que eu vou fazer? Primeira mensagem é compartilhar. Uma ligação, de preferência, e perguntando a esta pessoa de que maneira eu posso orar por você. E aí você diz assim, pastor, mas isso é tão simples. Eu podia mandar uma imagem, eu podia mandar uma música. Sim, você pode fazer tudo isso. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, isso talvez ela já está recebendo de muitas pessoas. Ela já está recebendo muitas imagens, as redes estão carregadas de um monte de coisa. Talvez a única coisa que ela pode não estar recebendo é uma ligação sincera e alguém perguntando como você está. Então, hoje, uma imagem, um post, isso já se tornou comum. Uma live, talvez, é muito comum.
Agora o que a gente precisa é ser mais efetivo. E a efetividade vai ser em ouvir a voz. Aí você talvez está numa cidade menor, onde você pode ainda sair, você está aí saindo, as restrições aonde você está não são tantas, então visite esta pessoa se você puder. É isso que eu estou dizendo, o Brasil é um continente, os países que estão conosco é um continente, cada lugar tem uma realidade. Se você pode estar presencialmente, melhor ainda. E aí diga para ela, eu estou orando por você. De que maneira eu posso orar por você nesse mês? Ora naquele motivo. Sabe por quê? Porque este motivo de oração vai te permitir nas próximas semanas retomar o contato. Aí você vai deixar passar uns dias e aí você vai voltar e vai dizer, olha, eu estou orando por aquele motivo, e aí? Alguma coisa, como é que foi o processo? Já teve respostas? O relacionamento já foi criado. O relacionamento discipulador já começou e o processo já está em andamento, pastor Diogo. E vamos orar para que Deus haja em resposta a essa oração e a pessoa seja colocada diante do poder de Deus e ela diga, tem algo acontecendo aqui. Tem algo sobrenatural acontecendo em resposta a essa oração. Eu quero conhecer mais. Eu quero estar mais perto desse Deus para quem você orou. Isso vai dar oportunidade para a gente compartilhar o amor de Deus com essa pessoa. Pastor Diogo, às vezes a gente fica assim, nossa cabeça, principalmente a gente que é muito envolvido com evangelização, a gente fica sempre pensando em muita estratégia. Qual estratégia? Qual estratégia? Eu quero lhe dizer a você que a melhor estratégia é a oração. Eu tenho aprendido isso ao longo da minha vida com o pastor Sami. Essa é a melhor forma. Pode ficar tranquilo que o que falar, como fazer, o Senhor vai preparar tudo. Ore, ore, ore. Agora faça o contato. De que maneira eu posso orar por você essa semana? Fale com essa pessoa. Às vezes você está preocupado. Como é que ela... Ninguém recusa quando você liga assim, eu estou orando por você. É uma atitude de carinho, é uma atitude de amor. E você, olha, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer com esta sua ligação hoje ainda ou esta semana. Na próxima semana, pastor Diogo, nós queremos já ouvir testemunhos aqui de pessoas que fizeram isso e vão compartilhar conosco como foi essa resposta. Então, o passo dessa semana, enumerar os nomes, colocar os nomes, ligar para estas pessoas, dizer que está orando por ela e perguntar o motivo de oração dela. Na próxima segunda-feira, eu tenho certeza que nós já teremos centenas de testemunhos do que Deus está fazendo. Isso mesmo, pastor. Eu estou fazendo aqui um cálculo assim, muito grosseiro, mas nós já tivemos mais de 18 mil cliques naquele link para baixar os materiais da campanha. Se apenas dali, para cada clique, significa 3 famílias participando da campanha, nós já seremos quase 60 mil pessoas participando. Se cada pessoa orar por mais 5, serão 300 mil pessoas que serão objeto de oração, serão alvo de oração. Mas nós acreditamos que esses números ainda estão muito modestos, porque nós estamos falando aqui da possibilidade de termos mais de 1 milhão, talvez ainda milhões de pessoas como alvo de oração nesse tempo do mês de maio. Seria muito bom ver tudo isso acontecer e nós cremos que Deus nos dará uma grande colheita. Pastor Fabrício, uma coisa que é interessante é a questão da batalha espiritual. Porque nós estamos acostumados, ou muitos cristãos estão acostumados, com uma vida cristã um pouco mais monótona, de frequentar culto apenas, ir para a igreja, ou então só assistir a transmissão nesse tempo de pandemia. Mas agora nós estamos falando sobre uma ação estratégica, uma ação intencional de orar, encher-se do Espírito e ir em busca de pessoas perdidas. E existe uma batalha espiritual envolvida. Com certeza o inimigo não está contente, ele não está feliz. Qual a importância também, pastor, da gente orar por nós, da gente se fortalecer, da gente buscar coragem em Deus para enfrentar esses desafios? Pastor Diogo, é melhor do que a palavra de Deus. Olhar para as Escrituras. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos,
contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E esse texto de Efésios 6, a partir do verso 12, ele vai nos dar, assim, lições preciosas do que nós devemos fazer. Então, eu queria convidar você que hoje ainda pudesse abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, quando ele nos fala sobre o revestimento da armadura de Deus, porque ele diz assim, verso 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes diante das astutas ciladas de Satanás. Nós estamos orando pela nossa família, nós estamos pedindo ao Senhor que eles conheçam a verdade. João capítulo 8, a partir do verso 30, Jesus disse que quando nós conhecemos as Escrituras, e por isso que um dos passos será o testemunho pessoal e compartilhar a verdade das Escrituras, a Escritura, a palavra de Deus, traz ao nosso coração a verdade. Porque o que é libertação? Libertação é quando nós somos confrontados pela palavra de Deus e as mentiras de Satanás são trocadas pelas verdades de Deus na nossa vida. E então a gente conhece a verdade. E conhecendo a verdade, por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, é Jesus. Então, quando conhecemos a Jesus, nós somos livres, verdadeiramente livres em Cristo, o poder da cruz, a cruz que nos liberta de todo pecado. No entanto, quando nós entramos no empreendimento como esse, a palavra de Deus nos diz. Por isso, Paulo começa no verso 10, Efésios capítulo 6, verso 10. Nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí ele diz, com quem é a nossa luta? Irmãos, a nossa luta não é contra o homem. Há muita gente perdendo tempo e buscando uma luta que não é a nossa luta. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta são contra os principados e as potestades. Aí Paulo dá a resposta. Vamos para as Escrituras. Tomai a armadura de Deus. Estais firmes, cingidos com o lombo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçados com os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus, orando em todo tempo e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e para que seja dada no abrir da minha boca uma palavra de confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, esse é um tempo que nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus mais do que nunca. É, de fato, entender isso que o Senhor está nos mostrando. É palavra, é oração, é tempo com o Senhor, é tempo de busca, é de fato esvaziarmos de nós mesmos e sermos cheios de Deus. É a compreensão correta do que é isso de mesmo, fato, pastor. né? Sermos cheios do Senhor, e aí isso vai nos mostrar qual é a nossa verdadeira batalha. Às vezes a igreja está envolvida em batalhas que não é a sua batalha, e Satanás tem usado isso para quê? Para tirar o nosso foco daquilo que é o nosso papel. Porque se a gente perde o nosso foco, a gente discute um monte de coisa, menos aquilo que a gente deveria ter como principal. E o principal está aqui, alcançar as nações com o Evangelho, alcançar as nações com o Evangelho, que Paulo vai dizer e nos dá a definição correta, que é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pastor Diogo, eu gosto sempre de mencionar, o maior problema da nossa nação não é político, não é a corrupção, isso tudo são resultantes. O maior problema da nossa nação se chama pecado, e pecado só o sangue de Jesus pode purificar. O homem, quando ele encontra Jesus, ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você quer ver o Brasil transformado? A igreja precisa lutar pela pregação do evangelho, porque aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que mentia não vai mentir mais, aquele pai de família que destruía a sua casa, aquele pai que era opressor com a sua esposa, com seus filhos,
que ele conhece a Jesus, ele nunca mais é a mesma pessoa. Então, quem tem resposta para o Brasil é a igreja, é o povo de Deus, é o evangelho, meus irmãos. E nós precisamos resgatar isso, porque nós estamos perdendo tempo com a luta que não é nossa. Satanás está tirando a nossa atenção nesse momento. Para quê? Para que a gente não alcance gente que será transformada. Não é pelo nosso discurso humano, não. O nosso discurso humano não muda ninguém. O que muda a vida de alguém é a palavra de Deus. Pastor Diogo, eu não conhecia Jesus. Quando eu tinha 13 anos de idade, o medo da morte me perturbava. Meus pais não eram cristãos, mas eu ouvi a palavra de Deus. João capítulo 5, versículo 24, que o Senhor diz: em verdade vos digo que todo aquele que crê e ouve a minha palavra tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A partir daquele momento, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, veio no meu coração e eu nunca mais fui a mesma pessoa. Minha família, as pessoas foram conhecendo a Jesus, os meus pais, os meus irmãos, hoje, boa parte dela, e nós temos visto a ação de Deus. Sabe o que mudou? O evangelho. Então, a nossa luta, meus irmãos, você que está comigo agora, com o pastor Diogo, conosco nesse momento, vamos lutar as batalhas certas, vamos ir para o foco correto e entender que nós precisamos, mais do que nunca, estarmos revestidos com a armadura de Deus. Muito bem, pastor. Então, essa campanha do mês de maio é muito mais do que tarefas que vamos fazer. É um tempo de orar e vigiar, um tempo de sermos corajosos para invadir o reino das trevas e resgatar pessoas de lá. É isso aí, pastor Diogo, é essa compreensão, é entender que nós estamos em guerra. O grande problema é que, às vezes, nós não temos essa dimensão. E eu gosto, o pastor Sami, ele gravou 365 vídeos que estão no canal de Igreja Multiplicadora. E lá ele fala muito sobre isso, uma vida cristã vitoriosa. Às vezes alguém diz assim, mas existe uma vida cristã que não seja vitoriosa? Quando ele usa essa expressão, é este sentido de uma vida cristã em que a gente possa estar não somente na defesa, mas no ataque, no avançar, no alcançar pessoas. Lutas, problemas, adversidades, todos nós enfrentaremos, mas a grande questão é saber quem está conosco, o Deus de Jacó, meu irmão, o nosso refúgio, a nossa fortaleza está conosco, e agindo o nosso Deus, quem impedirá? É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, nós precisamos é viver a palavra, buscar ao Senhor, estarmos firmes e crendo que nada disso foi um acaso, mas Deus preparou todo esse cenário para uma grande colheita da sua igreja para os últimos dias, e nós acreditamos nisso. Amém. Eu me lembro, pastor, quando estávamos na nossa viagem de lua de mel em Natal, nosso querido Rio Grande do Norte, eu e minha esposa, nós fizemos um passeio de bugre, e o piloto do bugre, o bugreiro, perguntou uma coisa para nós: vocês querem, nós estávamos lá em Genipabu, vocês querem com emoção ou sem emoção? Com emoção significava que ele ia fazer uns desvios, ia fazer umas manobras um pouco mais arriscadas. Eu creio, pastor, eu nunca me esqueci disso, que a vida cristã também pode ser assim, ela pode ser com ou sem emoção. Este mês de maio, para quem se envolver nessa campanha, será um tempo de emoções, um tempo em que a gente vai derramar o nosso coração. Nós vamos fugir da monotonia. E às vezes, na internet, pastor, é muito fácil você apenas compartilhar uma imagem pronta. Compartilhar um vídeo pronto, a gente acha que está evangelizando na internet. A gente está evangelizando em certo sentido, né, compartilhando posts, mas esse tempo é um tempo da gente se expor. É um tempo em que a gente vai colocar nossa imagem, a gente vai colocar nossa vida, a gente vai compartilhar o nosso testemunho. É muito mais do que compartilhar imagens prontas. Hoje pela manhã eu estava lendo Salmos, e eu encontrei esse versículo aqui, pastor. Salmos 31, 24. Tem tudo a ver com o que estamos falando. A palavra de Deus ministrou muito forte ao meu coração. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31, 24. Esforçai-vos, precisamos nos empenhar, precisamos ter coragem, e ele fortalecerá o nosso coração.
quando estivermos pensando em desistir, fraquejando, no meio dessa intensa batalha espiritual, Deus vai fortalecer o nosso coração. Eu precisava ouvir isso esta manhã. E Ele veio ao meu encontro e ministrou no meu coração. Deus renovou a minha força, a minha energia, meu foco nessa campanha. Todos vós que esperais no Senhor, nós estamos esperando em Deus uma grande colheita nesse mês de maio. Então é um tempo da gente estar cheios do Espírito. Não é um tempo apenas de cumprir passo a passo numa tarefa. E esse talvez seja o principal ensino nessa primeira transmissão, pastor, dessa segunda-feira, desse desafio. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para começar essa campanha. Pastor Diogo, nós estamos caminhando para o final e vamos orar pelos nossos irmãos. Eu quero dizer que algumas coisas são muito importantes que nós aprendemos hoje. Precisamos ter uma vida cheia, ou cheio do Espírito Santo. Nós vamos dar aquilo que nós temos. Se nós estamos cheios de Deus, nós vamos dar. E isso mostra uma coisa. A nossa timeline e o nosso WhatsApp revelam que o nosso coração está cheio. Quero repetir isso aqui, irmãos. Isso tem me incomodado muito. A nossa timeline, ou seja, a nossa listagem de publicações, o meu Instagram, o meu WhatsApp, ele só revela o que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, as minhas redes sociais, aonde eu passo, porque não é só rede social, aonde eu passar, as pessoas virão Jesus em mim. Então, cheio de Deus, eu preciso ser intencional. Atividade da semana, 5 nomes pelo menos, orar por eles, ligar, perguntar como está, de que maneira eu posso orar por você esta semana, de que maneira eu posso orar por você durante esses dias, e não esquecer, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Precisamos ser revestidos, cheios da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Amém. Eu queria incentivar você que ainda não baixou o material da campanha, você pode acessar o link, daqui a pouco estará aqui embaixo. Lá você vai encontrar, aí está o link, você vai encontrar os vídeos do pastor Sami, os áudios também. Para quem não sabe, esses áudios que a gente compartilha todo dia, pastor, é do pastor Sami Tipt dublado, né? Ali está na dubladora em português, mas é o pastor Sami Tipt que está ali transmitindo a sua mensagem. Então fica aqui o nosso incentivo, nosso encorajamento. Essas palavras do pastor Sami Tipt são para serem ouvidas a família reunida, no café da manhã, no seu tempo devocional, e elas vão te ajudar a colocar o foco certo a cada dia para a oração e evangelização da família. Nós já estamos nos despedindo, mas eu quero fazer um convite para você. Hoje, às 18 horas, nós temos, mais uma vez, a sala de oração com o pastor Fernando Brandão. Amanhã, às 10 horas, nós teremos a Terça Multiplique, e vai ter o foco no PGM. Como o PGM pode ser otimizado durante esse tempo de pandemia, com a presença do pastor Márcio Tunala, autor do livro Pequeno Grupo Multiplicador. Pastor Fabrício, já nos despedindo aí, suas palavras finais, saudações e o convite para amanhã estarmos juntos também. Pastor Diogo, quero agradecer a você que está conosco, tantos irmãos de diversas partes do Brasil agora, em todos os canais, dezenas de irmãos. Eu quero agora convidar você a de fato partilhar essa mensagem. Toda segunda-feira nós vamos ter este encontro aqui sobre a nossa ação da semana, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Eu sempre tenho repetido isso, porque nós temos irmãos que estão em outros horários no nosso Brasil que amamos, e nas nações. Então, nós vamos estar aqui todas as segundas partilhando sobre o passo da semana, aquele vídeo, todo esse material já está disponível. Quero lhe convidar, nós temos vários grupos de distribuição diário das mensagens. Então, tem sido colocado aqui nos comentários, você que deseja receber diariamente, você pode migrar e entrar num grupo desse. Agora, nem sempre, pastor Diogo, a gente dá conta de atender todo mundo, são milhares de pessoas. Então, nós temos convidado os líderes, os pastores, a baixarem o material e a fazerem mais grupos nas suas igrejas, para que esses grupos das suas igrejas também possam multiplicar a campanha, multiplicar esta ação de evangelização.
ok? Hoje nós temos outras ações aqui nas redes muito importantes. Às 16 horas, pastor Diogo, nós vamos ter uma live chamada Flash Missionário. Hoje, às 16 horas, com a missionária Adriana. Missionária Adriana, ela é a líder do Colégio Batista, lá em Carolina. Um trabalho extraordinário. Será no Instagram, pastor Fernando vai estar com ela e eu quero convidar você para estar lá conosco. 18 horas, a nossa sala de oração, né? Nós estamos orando e nós vamos estar lá juntos às 18 horas também para estarmos em oração. Amanhã, terça-feira, então às 10 da manhã, horário de Brasília, a nossa Terça Multiplique com o pastor Márcio Tunala e você é nosso convidado. Quero te convidar também a ir lá, curtir o canal de Missões Nacionais no YouTube, você que ainda não curtiu, curtir o canal de Igreja Multiplicadora, por quê? Nós estamos colocando muitos materiais à sua disposição. Uma outra coisa que eu queria lhe convidar é você também visitar a Livraria de Missões Nacionais. Por quê, pastor Diogo? Nós temos vários livros sobre oração. Você que deseja conhecer mais sobre isso que nós partilhamos hoje, lá tem os livros do pastor Sam Tipt, olha, Coração Ardente. Que livro extraordinário, o fator oração. Nós estávamos falando de batalha espiritual, pastor Diogo. O melhor livro, sem brincadeira, que eu li sobre batalha espiritual, Preparados para a Batalha, do pastor Sam Tipt. Eu queria que você pudesse conhecer esse livro, ó, Preparados para a Batalha. Eu quero desafiar você a ler esse livro. Você precisa ler esse livro. Esse livro foi escrito na década de 80. Mas eu nunca vi um livro tão atual como esse. Se você precisa ler esse livro, chama Preparados para a Batalha. Você pode entrar, nossa equipe vai postar aqui o link dele lá na nossa livraria. A livraria está em pleno funcionamento. Eu queria que você pudesse ler esse livro. Esse livro fala sobre a nossa luta como cristão. E o pastor Diogo, quando ele escreveu esse livro, ele estava num contexto onde ele fala sobre o comunismo, sobre o desafio da igreja vencer todos esse momento de ideologia, de tudo isso, como separar tudo isso, como ter uma mente sã, porque ele menciona que a maior batalha, ela não é uma batalha fora de nós. Estou dando um spoiler aqui do livro, né? Não sei se o nome correto é esse, mas o spoiler é do filme, mas dando aqui uma sinopsezinha do livro. Esse livro fala sobre essa batalha de mente, que tudo que está ao nosso redor, Satanás tem tentado nos confundir. Por isso que eu quero convidar você. Entre agora, foi postado aí o link, leia esse livro do pastor Sam. Se você precisa escolher, pastor, tem vários aqui do pastor Sam, qual que eu leia? Leia Preparados para a Batalha. É um livro muito atual de tudo que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar, que Deus possa trazer, o Senhor Jesus, as respostas e os anseios do seu coração nesse tempo, porque agindo o Senhor, olha, quem impedirá? Muitas são as palavras contrárias, muitos são aqueles que vão se levantar. Neemias nos ensina, nós estamos fazendo uma grande obra. Não dê ouvidos aos Tobias e Sanbalates que vão passar pelo caminho na sua jornada. Você está envolvido numa grande obra do Senhor e para o Senhor. Mas a maior obra dele não é o que ele vai fazer através de nós, é o que ele está fazendo em nós. Muito bem. Um abraço aqui aos queridos irmãos, tanta gente querida, ó, Edinalva, a PIB de Guarujá, Itapema, está dizendo que escolheremos 31 casais para motivar cada dia a enviar os áudios para as famílias da igreja. Coisa boa. Cada dia alguém está compartilhando, isso é uma iniciativa interessante. Várias pessoas, Josivan, Valmira, Irandira, Maria Aparecida, muito obrigado pela presença de todos. Antes da oração do pastor, então só lembrando, semana que vem, segunda-feira, às 10, nós teremos o segundo desafio dessa grande campanha. E já antecipando, será sobre o testemunho pessoal. E faremos um treinamento aqui, nessa transmissão, sobre como compartilhar esse testemunho pessoal de maneira eficaz e poderosa. Então, já vai se antecipando. Segunda-feira que vem, se prepare, às 10 da manhã, um treinamento ao vivo
sobre como compartilhar o testemunho pessoal, que será o testemunho, ou melhor, o desafio da semana que vem. E agora, pastor Fabrício, vamos encerrar com uma oração, de orar por essas 5 pessoas, que cada um já deve ter já colocado no coração a essa altura, né? Orar pelas pessoas que queremos alcançar e orar por nós, que estamos engajados nessa campanha, para que Deus nos dê coragem, ousadia, que estejamos cheios de amor pelas vidas e também confiantes em Deus, seguros com a armadura de Deus para enfrentar esses dias difíceis. Pai, como é bom mais uma vez falar com o Senhor. Como é bom ter a certeza que o Senhor nos ouve. Como é bom ter a certeza que, através do Senhor Jesus, nós temos acesso ao trono da graça do Senhor. Nós podemos falar contigo porque o nosso intercessor, o nosso único e suficiente Salvador e mediador, que é Jesus, nos permite agora, Pai, falar com o Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos resgatou do pecado, o Senhor nos permitiu ter a compreensão da verdade do Evangelho, que nos trouxe libertação, e que através da leitura da Tua Palavra nós temos aprendido todos os dias e estamos sendo livres diariamente das mentiras de Satanás, aprendendo as verdades do Senhor. Pai, nós te agradecemos agora por este movimento de oração, por este, Pai, despertamento que o Senhor tem dado à nossa nação, às nações, para os últimos dias, Pai. Tudo isso que nós olhamos, ó Deus, nós sabemos que a Tua Palavra nos diz, quando o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. Senhor, permita que este tempo seja um tempo de proclamação da Tua Palavra, de avanço do Evangelho nas nações. Pai, a começar da nossa própria casa. Obrigado por este tempo. Senhor, durante esta semana, mostre ao nosso coração, se há alguém entre nós ainda que não tem os nomes, que o Senhor possa mostrar agora quais são estas 5 pessoas que nós devemos nos envolver para orar e termos ações práticas em direção a elas. Pai, abençoa, Senhor. Eu lembro agora no meu coração dos meus nomes, Pai. Oh, Deus, cada um deles. Salva, Senhor. Salva, Deus, os nomes que foram postados aqui, os nomes que estão agora no coração de irmãos amados, Deus. Tantas irmãs clamando agora pelos seus esposos, tantos maridos clamando agora pelas suas esposas, pais clamando por filhos, filhos clamando por pais, amigos clamando por amigos queridos. Pai, nos dê a urgência da evangelização no nosso coração. Nos dê, Senhor, o foco correto. Nos dá, ó Deus, a orientação e nos reveste do Teu poder a cada dia, Senhor, sendo cheios do Teu Santo Espírito. Deus, no dia que nós encontramos o Senhor, nós fomos batizados no Teu Santo Espírito, selados no Espírito Santo. Mas nós queremos, ó Deus, a cada dia sermos cheios, para sermos transbordantes, para que o Senhor chegue a outros através de nós. Nós queremos ser a resposta dessa oração. Nós queremos ser a resposta, ó Deus, deste clamor. Nós estamos te pedindo por pessoas, mas nós também, ó Deus, queremos testemunhar, proclamar a Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Convenção Batista Brasileira. Mais uma vez, colocamos nas Tuas mãos a vida do pastor Sócrates, os pastores, ó Deus, pastor Nilton Antônio de Souza, nosso mestre da evangelização, que tem enfrentado o Covid-19. Visita ele agora, Senhor, com cura. Seja com o pastor Nilton e a sua família, os demais pastores. Traz consolo, Pai, às famílias enlutadas neste dia. Guarda, Senhor, a Tua igreja. Renova o ânimo dos pastores. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. E principalmente, Senhor, nos livra do dia mau. Acampa os Teus anjos ao nosso redor agora. Nos dá compreensão, discernimento espiritual, Senhor. Nos dá visão espiritual, discernimento espiritual de tudo que estamos vivendo. Que possamos ter sabedoria no falar, que possamos ter sabedoria no agir, que o abrir das nossas bocas, Pai, seja o abrir com sinceridade, sabedoria dada do Senhor, que ao postar alguma coisa nas redes sociais seja vinda do Senhor, que ao compartilhar alguma coisa seja vindo do Senhor. Pai, nos ensine neste tempo de tanta tecnologia a usarmos tudo isso para a Tua glória e não para escândalo do Evangelho.
escândalo do teu nome. Dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos foco. Abençoa, Pai, pastor Fernando Brandão, abençoa o pastor João Marcos, a campanha de missões mundiais, abençoa, Deus, as campanhas de missões estaduais que estão iniciando, os missionários de missões estaduais, os missionários de missões nacionais, de missões mundiais, os missionários das igrejas locais. Visita agora, Senhor. Pai, e ao ver Marília nessa tela, nós te clamamos, salva os surdos da nossa nação. Oh, Deus, salva, oh Deus, o povo surdo no Brasil, que este seja um tempo também de grande colheita entre os surdos, entre todos os povos, Deus, não alcançados da nossa nação. Muda o Brasil, muda as nações, e obrigado, Deus, por nos permitir a nossa geração, ó Deus, nós estamos sendo, ó Deus, eu digo privilegiados, porque a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem, e isso está cooperando para o nosso bem, ainda que a gente não entenda. E o Senhor nos deu a oportunidade de passar por tudo isso, para que o teu nome fosse glorificado em todas as coisas. Pai, ao Senhor toda a glória, ao Senhor toda exaltação. E nós reconhecemos, ó Deus, a tua soberania, ó Deus, com todas estas coisas, para a glória do Senhor. Obrigado por esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.